Olá, sejam muito bem-vindos aos 10 ensinamentos essenciais para o seu bebê dormir melhor. Nessa aula 100% gratuita, eu separei justamente esse tema que é muito importante, que é um tema onde a maioria dos pais me perguntam: por que meu bebê não está dormindo? O que eu posso fazer para o meu bebê dormir melhor? E aqui eu quero te entregar mais do que isso. Eu quero te entregar 10 ensinamentos essenciais. Aqui nessa aula 100% gratuita é para que você aí do outro lado entenda que é só apenas uma fração do conhecimento do mais que existe lá na engrenagem da rotina e o sono do bebê. Um curso preparado para o investimento familiar, onde você investe no seu conhecimento e o seu bebê, os seus outros filhos, seu marido, todos se beneficiam com o conhecimento. É assim que mais de uma década eu venho levando conhecimento e ajudando centenas e milhares de famílias. Eu sou Tissa Calil, sou consultora materna infantil, mãe do Gustavo, filha da Dona Ivone, que é consultora também há mais de 3 décadas. Já atendi mais de 3.500 famílias nessa última década de profissão, dedicado com muito carinho e respeito à minha atenção à consultoria materna infantil. Sou voluntária, né, If You Foundation aqui nos Estados Unidos. Sou fundadora da Unique Time Assessoria Materna Infantil no Brasil e nos Estados Unidos. Já fui convidada a estar em programas de televisão e dar entrevistas para muitas revistas conhecidas como Pais e Filhos, Revista Crescer e muitas outras matérias importantes. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante, sobre o sono. E não poderia começar essa aula diferente e não falando, né, como a privação de sono no primeiro ano de vida do bebê afeta ou pode afetar a vida conjugal dos pais. Vamos descobrir isso junto, não é mesmo? O sonho de formar uma família é comum entre muitos casais. Existem famílias que eu estive presencialmente e passaram meses, anos, semanas esperando por um resultado positivo para realmente ter a resposta que vai ter um bebê um dia. E quando esse bebezinho chega, aquela família se depara com uma dúvida, um ponto de interrogação. E agora? O que a gente vai fazer? Não é mesmo? É realmente a dúvida do sono, de como lactar, isso tudo é muito questionável dentro da cabecinha de muitas mães, fora centenas de outras dúvidas. Mas hoje vamos falar apenas do sono, né? Esse sonho de construir uma família, de formar uma família, é comum. É comum entre pais e casais. Mas, infelizmente, a privação de sono e as dificuldades em estabelecer uma rotina saudável para o bebê podem acabar gerando problemas conjugais e até mesmo levar ao divórcio, que é muito triste, mas é uma realidade vivida entre muitas famílias. A falta de sono e o estresse podem afetar negativamente o humor, a comunicação e a paciência dos pais, tornando o convívio diário e conjugal mais difícil. Mas não precisa ser assim, né? Não precisa ser dessa maneira. E é por isso que eu estou aqui, para orientá-los, para entregar mais do que uma aula, e sim ensinamentos essenciais. Buscar o apoio e orientação para lidar com situações e questões difíceis é fundamental para garantir uma convivência harmoniosa para toda a família e evitar esses conflitos conjugais que levam então a um divórcio no futuro. E é por isso que nessa aula gratuita vou te oferecer 10 ensinamentos sobre o porquê dos bebês despertarem. Para compreender verdadeiramente essas questões, é preciso buscar autoconsciência, já que muitas das respostas prontas que temos são baseadas em literatura, achismos e até mesmo preconceitos. Vamos juntos aprender e construir uma família feliz e saudável? Você está pronto para, a partir de agora, a gente embarcar em uma aula onde é para você abrir os seus olhos, os seus ouvidos e anotar tudo que eu estou dizendo para você? Quando eu leio um livro, eu estou lendo um livro de um autor, né? Imagina que você esteja conversando com o autor desse livro. É uma outra profundidade do tema. Aqui você está tendo uma oportunidade de assistir uma aula comigo, que sou especialista no materno infantil, que tenho todas as respostas para te dizer o porquê que essa criança desperta, porque ela não consegue dormir. E para realmente te dar todo esse embasamento, eu preciso ir por tema a tema. O primeiro tema é: a falta de pedir ajuda pode impedir uma mãe de compreender as necessidades do seu bebê?
Sim, é possível. É possível que uma mãe que tenha dificuldades em pedir ajuda pode ter problemas em compreender as necessidades do seu bebê. Quando uma mãe se sente insegura ou sobrecarregada, ela pode afetar a sua capacidade de se conectar emocionalmente com o seu bebê, perceber e responder adequadamente às suas necessidades. Isso porque pode levar a dificuldades na comunicação entre a mãe e o bebê e afetar negativamente o desenvolvimento infantil. Além disso, pedir ajuda é uma parte importante do cuidado materno. Cuidar de um bebê pode ser muito exigente e às vezes pode ser difícil para uma mãe enfrentar todas as necessidades do bebê sozinha. Pedir ajuda é um sinal de força e de inteligência emocional e pode ser benefício tanto para a mãe quanto para o bebê. Agora, o que ocorre com o organismo de um bebê que tem pais inseguros? A insegurança dos pais pode afetar o organismo do bebê de diversas maneiras, principalmente em relação ao desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Quando os pais eles são inseguros, isso pode levar a uma falta de consciência nas respostas aos sinais do bebê, o que pode gerar uma confusão e estresse na criança. Além disso, os pais inseguros podem ser excessivamente ansiosos ou preocupados, o que pode ter pode ser transmitido para o bebê através da liberação de hormônios de estresse, conhecido como o hormônio cortisol. A exposição frequente a níveis elevados de cortisol pode prejudicar o desenvolvimento cerebral do bebê, afetando a memória, afetando a atenção, o aprendizado e o controle emocional. Além disso, a insegurança dos pais pode afetar a qualidade de sono do bebê, levando um sono fragmentado, reduzido, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. É muito comum na consultoria presencial, os pais que me contratam, que têm aí esses comportamentos de pais inseguros, eu chego na consultoria, aquela criança nunca dormiu 2, 3 horas, uma nap na tarde. E eu chego, coloco essa criança para dormir depois do almoço e essa criança dorme. E aí esses pais ficam espantados. Por que essa criança dormiu? Ou passa a noite inteira aquela criança que não dormia 1 hora, acordava de hora em hora, dorme. E eu explico, olha, o primeiro passo para que a sua criança ela entre em uma rotina previsível é que vocês, os tutores responsáveis, tenham segurança. Saibam o que estão fazendo, porque a criança pequena, ela aprende através das nossas emoções. Se nós estamos inseguros e não sabemos o que estamos fazendo, ou a gente fica perguntando para um monte de gente o que fazer, significa que você tem todos os sintomas de insegurança e você precisa pedir ajuda para um profissional qualificado. Você precisa pedir ajuda para o seu pediatra, você precisa pedir para consultores especializados que sabem lidar com esses problemas. E por outro lado, quando os pais são seguros, né, e confiantes em suas habilidades parentais, isso pode promover um ambiente seguro e acolhedor para o bebê, que pode se sentir mais relaxado e confortável. E é evidente que isso pode levar a melhor regulação emocional e do sono, além de promover um desenvolvimento cognitivo e emocional saudável. Então, realmente, quando eu atendo famílias que têm essa qualidade de ser mais seguros, mais tranquilos no que estão fazendo, né? A rotina, ela flui. Porque pontualmente esses pais precisavam de algumas respostas que eles não tinham e eles têm segurança suficiente para dar continuidade. A importância dos cuidados amorosos e atentos para a segurança emocional do bebê. A sensação de segurança em um bebê é influenciada por diversos fatores, tanto ambientais quanto químicos. Alimentação, conforto físico, higiene e cuidados emocionais são algumas das necessidades básicas que precisam ser supridas para que o bebê se sinta protegido. Além disso, estudos sugerem que a ocitocina, hormônio relacionado ao vínculo emocional e apego, pode estar envolvida na sensação de segurança dos bebês. A segurança emocional do bebê também é influenciada por fatores químicos, né? Como a produção de neurotransmissores, incluindo dopamina, serotonina e ocitocina, bem como a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol.
e especialmente nos primeiros anos de vida, pode afetar a regulação desses processos químicos e influenciar no desenvolvimento emocional e na sensação de segurança do bebê. No entanto, a química da segurança infantil ainda não é completamente compreendida e mais pesquisas são necessárias para entender completamente essa relação. Mas eu, como especialista materno-infantil, com mais de 10 mil bebês passados pelas minhas mãos, eu posso te dizer, com toda a minha vivência profissional, que realmente a interação dos bebês seguros dentro de uma rotina previsível é disparado o seu desenvolvimento. Essa criança, ela é muito mais feliz. Essa família, ela é muito mais feliz. Os pais são muito mais felizes e muito mais bem realizados com a maternidade, incluindo o pai com a paternidade. Os bebês e o sono. Como os pequenos gostam de dormir? É interessante a gente falar um pouco sobre como as crianças gostam de dormir, porque a pergunta dos pais é como o meu bebê deve dormir, né? Como o meu bebê, ele precisa dormir. Nós, na nossa sociedade, estamos agora muito apegados à literatura, que na hora de aplicar na prática, não acontece. É diferente, existe um caminho, né? Existe uma ponte nesse caminho entre a literatura e a prática bem distante, né? E para que a gente entenda a literatura e que a gente entenda na nossa vivência prática, a gente precisa entender os bastidores dessas informações, né? Então, é importante que a gente tenha uma regra número 1, entender que cada bebê é único. E para que você entenda o seu bebê na sua singularidade, você precisa de tempo, você precisa de relacionamento. Então, quando o bebê chora, ao invés de você querer calar a boca desse bebê com uma chupeta, colocando no peito, balançando, chacoalhando, você precisa entender os 5 tipos de choro. E lá na minha aula Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê tem uma aula específica que eu ensino sobre isso. Então, cada bebê é único e isso também se aplica ao sono. Alguns preferem dormir com luz, outros precisam da escuridão total, alguns preferem barulho de fundo, enquanto os outros precisam de silêncio absoluto. E quando se trata de dormir, alguns bebês preferem um local específico, como o berço, o colo, como foi acostumados, né? Como criaram esse hábito e ali é onde eles dormem, de uma maneira específica, uma posição específica, enquanto outros só conseguem dormir somente no colo dos pais, né? Mas, além dessas preferências pessoais, os bebês também passam, né, por diferentes fases de sono à medida que crescem e se desenvolvem. Nos primeiros meses, eles dormem a maior parte do tempo, ou deveriam, né? E podem precisar de ser até mesmo acordados para se alimentar, por uma condição necessária. E o seu pediatra vai te orientar quando e até quando realizar esse despertar. À medida que crescem, né, os seus padrões de sono mudam e começam a dormir mais à noite e ficam acordados mais durante o dia. Existe ali uma literatura, que é o que eu estou dizendo para você, e existe também uma questão onde os pais aplicam rigidamente sem respeitar a idade da criança. Quando eu digo que à medida que crescem, não significa que de 1 mês para 2 ele cresceu e o padrão mudou, ou de 1 mês para 4 meses o padrão mudou. Significa que essa criança, ela precisa de uma atenção de acordo com a sua idade corrigida e ao ambiente que ela está sendo exposta. Os bebês podem gostar de dormir de diferentes maneiras e cada um tem as suas preferências individuais. Alguns bebês podem preferir dormir como? No colo, né? O aconchego e o contato físico com o cuidador pode trazer essa segurança e o conforto para o bebê, fazendo com que ele durma mais tranquilamente. Mas não significa que isso está certo. Não significa que isso é aplicável, né? Em qualquer lugar, por muito tempo, né? No berço, né? Muitos bebês são acostumados a dormir no berço desde os primeiros dias de vida, e essa pode ser uma opção segura e confortável para eles, mas não significa que os papais conseguiram. E quando esses pais não conseguiram, o que fazer? Por que esse bebê pensa entre aspas, que ele não pensa assim?
por que parece que esse berço tem espinhos, né? Lá no curso A Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê, você vai ter essas respostas, saber entender, né? E no carrinho, né? Muitos bebês dormem no carrinho. Para alguns bebês, o balanço e o movimento do carrinho podem ser relaxantes e ajudá-los a pegar no sono. Não significa que dormir no carrinho em todas as sonecas esteja correto, né? No carro, né? Muitas pessoas levam o bebê para dormir e só conseguem fazer o bebê dormir no carro. O movimento do carro pode ser uma forma eficaz de fazer o bebê dormir durante viagens ou passeios de carro, mas isso não significa que a vivência do bebê em todas as, né, aplicável em toda a rotina, não é mesmo? Na cadeira de balanço, o suave movimento da cadeira de balanço pode ajudar o bebê a relaxar e dormir. Sentado, alguns bebês podem se sentir mais confortáveis dormindo em uma posição sentada, especialmente se tiverem refluxo gastroesofágico, como problemas respiratórios. De bruços, essa posição pode ser agradável para alguns bebês, mas é importante lembrar que ela só deve ser utilizada quando o bebê já é capaz de virar sozinho de barriga para cima, né? De barriga para cima. Essa posição é recomendada para bebês dormirem, pois reduz o risco de morte súbita do lactente, né? De lado. Para alguns bebês, dormir de lado pode ser mais confortável do que de barriga para cima ou de bruços, né? No entanto, é importante lembrar que a posição mais segura para o bebê dormir é de barriga para cima, conforme recomendação pela Organização de Saúde. Além disso, é importante sempre observar as preferências do seu bebê, mas sem abrir mão da segurança e conforto necessários para uma boa noite de sono. No entanto, é importante lembrar que cada bebê é diferente e pode ter suas próprias preferências em relação ao sono. Por isso, é fundamental observar as preferências do seu bebê e ajustar o ambiente do sono de acordo para garantir que ele durma bem e esteja descansado. Mas existem casos em que o bebê só aceita dormir no colo dos pais. E isso pode ser motivado por diversos fatores. Por exemplo, se os pais têm medo de ficar longe do bebê, isso pode gerar ansiedade e insegurança no bebê, ok? Fazendo com que ele só consiga dormir no colo dos pais. Da mesma forma, pais que sofrem de transtornos emocionais ou passaram por traumas recentes podem transmitir suas emoções ao bebê, fazendo com que ele se sinta mais seguro no colo. Além disso, cólica e gases também podem causar desconforto no bebê e ele pode se sentir mais confortável no colo dos pais. Em todas essas situações, é importante buscar orientação médica ou de um profissional da saúde para ajudar a lidar com a situação e garantir o bem-estar do bebê e dos pais. Como funciona a mecânica do sono? Desde a fase acordado até a fase REM. E o bebê, como muitos pensam, ele não passa um tempo todo no sono profundo. Esse sono ele vai passando de fase a fase e volta. Então, são ciclos de sono, ok? Então, agora eu vou ensinar para vocês cada ciclo o que acontece. A fase 1 do sono do bebê, ocorrem mudanças fisiológicas que podem ser observadas de uma maneira mais técnica. E eu vou estar tentando traduzir aqui para vocês em palavras mais simples. Durante essa fase, os sinais elétricos do cérebro começam a mudar e diminuir de frequência. Esse processo é conhecido como ritmo alfa. Além disso, a atividade muscular começa a diminuir, assim como a respiração e os batimentos cardíacos. O bebê pode demonstrar alguns comportamentos que indicam que está entrando em uma fase 1 do sono, como bocejar, franzir as sobrancelhas, esfregar os olhos e ficar mais quieto. Na fase, o bebê ainda acordado e pode ser facilmente despertado com estímulos externos. Isso é muito fácil você ver ali ainda quando o bebê é recém-nascido. Porém, quando o bebê ele vai ganhando idade, vai ganhando novas habilidades, como descobrir as mãos, sentar, engatinhar, ficar de pé. Essa primeira fase do sono, você precisa investir muito mais em relaxamento e em um cenário de sono para que essa criança ela realmente consiga engatar no sono com mais tranquilidade. A duração da fase 1 do sono, ela varia de bebê para bebê e pode durar de alguns minutos até cerca de 10 minutos. Em geral, quanto mais
cansado o bebê estiver, mais rapidamente ele entrará na fase 1 do sono. Portanto, não hiperestimulado, porque isso realmente é um fator que não beneficia o bebê, e sim causa um cenário de sono inicial já prejudicado. Tá? Em resumo, a fase 1 do sono de um bebê saudável é caracterizada por mudanças no ritmo elétrico do cérebro e a diminuição da atividade muscular, respiração e batimentos cardíacos. Se você deixa essa criança logo no início do sono chorar, achando que ele vai dormir, adormecer, você já leva essa criança em um nível elevado de estresse, que não vai favorecer logo o início do sono e nem o decorrer das outras fases. Na fase 2 do sono do bebê, essa segunda etapa da mecânica do sono, ela é considerada o sono leve. Durante a fase 2 do sono, os sinais elétricos do cérebro se tornam mais uniformes e regulares. Com a diminuição na frequência, o corpo do bebê começa a relaxar ainda mais, com a diminuição da atividade muscular e da respiração. O bebê pode apresentar movimentos rápidos dos olhos, conhecido como REM, que podem ser observados através das pálpebras fechadas. Além disso, o bebê pode apresentar pequenos espasmos musculares, como sobressaltos. Que indicam que o bebê está na fase 2 do sono inclui respiração mais regular, diminuição do tônus muscular e um sono mais tranquilo. Nessa fase, o bebê ainda pode ser facilmente despertado, mas é menos sensível a estímulos externos do que na fase 1. A duração da fase 2 do sono varia de um bebê para outro, né? Mas geralmente representa a maior parte do sono total de um bebê. Em média, aí, um bebê de 3 meses de idade passa cerca de 50% do seu tempo no sono na fase 2. A fase 3 do sono do bebê, né? Durante essa fase do sono, os sinais elétricos do cérebro apresentam ondas de frequência muito baixa, conhecida como ondas delta. A respiração e a frequência cardíaca diminuem ainda mais e a temperatura corporal do bebê começa a cair. O bebê pode parecer muito tranquilo e imóvel durante a fase 3 do sono. É menos provável que ele seja facilmente despertado por estímulos externos, pois está em um sono profundo e reparador. Os sinais que indicam que o bebê está na fase 3 regular é a sua frequência cardíaca reduzida e uma sensação de relaxamento muscular completo. Então, geralmente, os pais pegam o bebê, soltam a mão, essa mãozinha cai e esse bebê, puf, está ali, imóvel. Outros pais checam a respiração do bebê, né? Parece que o bebê não está respirando, tanto na fase 3, principalmente na fase REM, que é um sono profundo. Aqui na fase conhecida como fase REM, né, uma fase conhecida pelo movimento rápido do globo ocular, é uma fase das duas principais fases do sono, sendo a outra fase não REM e essa fase REM. Durante a fase REM, o cérebro apresenta uma atividade elétrica semelhante a que ocorre durante a vigília, caracterizada por alta atividade cerebral, aumento da frequência cardíaca e respiratória e movimentos oculares rápidos. Os bebês passam uma quantidade significativa do tempo na fase REM do sono, especialmente nos primeiros meses de vida. Na verdade, em recém-nascido, cerca de metade do tempo do sono é gasto na fase REM. Essa fase ela é muito importante para o desenvolvimento cerebral, já que durante o sono REM ocorre a consolidação da memória, né, das memórias, e o processamento de informações importantes para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Durante a fase REM, os bebês apresentam um sono mais superficial e podem parecer inquietos, tá? Fazendo movimentos involuntários, como movimento de mãos e braços e até mesmo fazendo caretas ou sorrindo enquanto dormem. Acredita-se que esses movimentos ajudam a estimular o desenvolvimento do sistema nervoso central. Em resumo, a fase REM do sono é caracterizada por alta atividade cerebral, movimentos oculares rápidos e um sono mais superficial, ok? Outras informações que eu gosto de explicar aqui é que na fase 3, essa fase anterior que eu estava explicando, é a última etapa do sono não REM, que representa cerca de 75% do tempo do sono dos bebês. A outra fase, a REM, né,
que é conhecida como movimento rápido do globo ocular, e é onde se consolida a memória, o aprendizado, que é realmente uma fase extremamente importante para o sono do bebê. E aqui nessa fase, cerca de 50% do tempo do sono é gasto no sono REM, enquanto os bebês de 1 ano, a fase REM representa apenas 25% do tempo. Então, significa que pais de bebês de 0 a 4 meses não apresentam tantos problemas relacionados ao sono. É que antes dos 4 meses, esse bebê ele tem menos consciência, ok? Aqui eu compartilho com você algo que se chama hipnograma. O hipnograma ele é um gráfico que representa visualmente a atividade do sono ao longo do tempo, dividindo o sono em suas fases distintas, para que o bebê saudável de 0 a 3 anos de idade, o que um hipnograma típico da mecânica do sono seria. Então, aqui na fase 1, a duração de 5 a 10% do tempo total de sono tem como característica o sono superficial, a transição da vigília para o sono, movimentos oculares lentos, respiração e batimentos cardíacos diminuem. Aqui na fase 2, a duração é de 45 a 50% do tempo total de sono, e as características é sono mais profundo, que é a fase 1, menor atividade cerebral e movimentos oculares intermitentes. Na fase 3, a duração é de 25 a 30% do tempo total de sono, e as características desse sono profundo é a baixa atividade cerebral, respiração e batimentos cardíacos diminuídos e difícil de acordar o bebê. E na fase REM, essa duração é de 20 a 25% do tempo total de sono, e as suas características é relacionada em alta atividade cerebral, aumento da frequência cardíaca e respiratória, e movimentos oculares rápidos, sonhos vívidos, sono mais superficial, que é a fase 3. É importante ressaltar que os tempos e características das fases de sono podem variar de bebê para bebê e também pode mudar ao longo do desenvolvimento. Além disso, os padrões de sono também podem ser influenciados por fatores externos, como alimentação, ambiente e rotina diária. Durante o sono, a atividade elétrica do cérebro é medida através de Durante o sono, a atividade elétrica do cérebro é medida através de eletroencefalograma, conhecido como EEG, e é possível identificar padrões distintos de atividade cerebral nas diferentes fases do sono. Aqui na fase 1 do sono, o EEG mostra atividade cerebral de baixa voltagem e alta frequência, indicando que o cérebro está em estado de transição entre a vigília e o sono. Aqui na fase 2, o EEG mostra a atividade cerebral caracterizada por complexo K, que são grandes ondas cerebrais que ocorrem em resposta a estímulos externos, como ruídos, mas não despertam o bebê. O cérebro também apresenta uma atividade rítmica de ondas cerebrais de baixa frequência. É aqui onde eu explico os pais que esse movimento é onde organiza todas as memórias do dia do bebê, né? Aqui na fase 3, mostra ondas cerebrais de baixa frequência e alta amplitude, conhecidas como ondas delta, que indicam um sono profundo e reparador. E então, por fim, aqui na fase REM, o encefalograma mostra um padrão de atividade cerebral semelhante ao estado de vigília, caracterizado então por ondas cerebrais de alta frequência e baixa amplitude, que ocorrem também os movimentos rápidos dos olhos, conhecido como REM, e aumento da atividade do sistema nervoso autônomo. O ruído branco pode ser benefício para o sono do bebê, pois ajuda a mascarar outros ruídos do ambiente que podem interferir no sono, como barulhos de rua ou da vizinhança, ou de cachorro, ou de pessoas falando, coisas que caem. Além disso, o ruído branco pode estimular o ambiente sonoro do útero, que é conhecido por ser relativamente barulhento, e pode ajudar a acalmar o bebê, a facilitar a transição para o sono profundo. Entretanto, é importante utilizar ruídos brancos em níveis seguros para o bebê, evitá-los um excesso, já que isso pode prejudicar a audição e a cognição. Agora eu vou explicar tudo sobre os benefícios do ruído branco.
O ruído branco para bebês e essa técnica que literalmente acalma e ajuda no sono do bebê desde recém-nascido. Eu utilizo o ruído branco de newborn até 3 anos de idade. Se uma criança além de 3 anos de idade ainda pede pelo ruído branco, pode continuar, não tem problema nenhum. O sono do bebê é uma das preocupações mais importantes dos pais e também dos especialistas que é, alertam a importância do sono e os benefícios que o sono reparador traz para o desenvolvimento como um todo do bebê. E muitos recorrem a estratégias para ajudar o bebê a dormir melhor. Uma das técnicas utilizadas é o ruído branco, que pode ajudar a acalmar o bebê e a criar um ambiente mais tranquilo para dormir. Você pode baixar o aplicativo Water Relax Sounds no aplicativo da Apple. Você pode baixar sons de oceano para a Android. E você pode comprar aparelhos que vendem o ruído branco separados também. É importante eu mostrar para vocês que o ruído branco, para ele ser efetivo, ele tem que ser uma frequência única. Ele não pode ser, por exemplo, um som de oceano que vem uma baleia do nada, esses sons que tem uns barulhos. Não, isso não funciona. O que funciona, geralmente, é tudo que você tem mais um barulho, um som corrente, uma água corrente, por exemplo. O Water Relax Sounds, eu uso a opção River, que é a segunda opção. E tem que ser esse som contínuo, e que não tem essa variação para que realmente seja efetivo. Segundo a American Speech Language Association, o volume do ruído branco para bebês não deve exceder de 50 a 60 decibéis. E é recomendável usar um medidor de decibéis que você pode baixar no seu celular. É muito fácil atualmente utilizar um aplicativo para medir os decibéis. E é importante que o aparelho que você utilize esteja em uma distância de 1 metro da cabeça do bebê. Tá? O ruído branco pode imitar o som que o bebê ouvia no útero materno. Lembrando que o som do útero materno, muitas vezes que você compra nesses ruídos brancos, ele não vai funcionar para auxiliar no sono do bebê, porque ele tem essa variação. Então, o som que o bebê ouvia do útero materno lá no útero materno, ele era contínuo, tá? E aqui fora você precisa criar esse mesmo som contínuo, e para ser efetivo tem que ser algo no mesmo tom, sem essa variação de som, para ser efetivo. Além disso, alguns estudos sugerem que o ruído branco pode ajudar a regular o sistema nervoso do bebê, reduzindo a resposta ao estresse e promovendo um sono mais tranquilo. Por isso que os bebês respondem tão positivamente desde recém-nascido ao som do ruído branco. E quando retirado o ruído branco, esse bebê desperta. Para você ter noção, é instantâneo despertar, porque você interrompeu esse ambiente sonoro que ajuda esse bebê a manter o sono e despertar o mínimo possível, né? É importante destacar também que o ruído branco ele não é uma solução para todos os problemas de sono do bebê e deve ser utilizado como uma estratégia complementar. Os pais também deveriam criar um ambiente confortável e seguro, né, para que o seu bebê possa dormir, então com a temperatura adequada, um colchão firme, roupas confortáveis. Além disso, é importante estabelecer uma rotina de sono consistente para que o bebê, incluindo horários regulares para o bebê dormir e acordar em horários frequentes. Com essas medidas combinadas com o ruído branco, podem ajudar a garantir que o bebê durma bem e esteja descansado. Como quinto ensinamento essencial, eu gostaria de falar para vocês sobre um ambiente semelhante ao útero para que ele se sinta em casa. O seu bebê, ele precisa, depois de nascer, se sentir em casa. É importante a gente ser recebido, né? Quando você chega de viagem, você chega na sua casa, a sensação não é ótima? Para o bebê, quando ele sai do útero materno, que era a casa dele, era toda a vida dele, até o nascimento ele estava no útero. Após o nascimento, ele tem a estrogestação. Então, esse período ele precisa ser colocado em um ambiente o mais parecido do útero possível. A importância de você entender
como o bebê se sentiu 9 meses no útero e oferecer um cenário fora do útero parecido para que ele se sinta em casa é muito importante. De desenvolvimento intenso para o bebê, onde ele é protegido pelo ambiente seguro e aconchegante do útero materno. Durante 9 meses, o bebê ouviu os sons do corpo da mãe, sentiu o balanço do movimento, a temperatura constante do útero, e quando ele nasce, o bebê ele se depara com um mundo novo, desconhecido. E a adaptação, ela pode ser sim desafiadora. É por isso que é tão importante entender como o bebê se sentiu no útero e oferecer um ambiente fora do útero que seja parecido para que ele se sinta seguro e confortável. O som é um fator crucial no desenvolvimento do bebê no útero. Desde cedo, o bebê é capaz de ouvir os sons do corpo da mãe, como o batimento cardíaco, dos intestinos e a voz dela. Esses sons criam um ambiente familiar e acolhedor para o bebê. Além disso, o som da fala da mãe e dos membros da família ajuda o bebê a desenvolver habilidades de linguagem e comunicação. Quando o bebê nasce, ele pode se sentir inseguro em um ambiente silencioso. O ruído branco, ele pode ser uma ferramenta útil para ajudar a imitar os sons do útero, criando um ambiente mais calmo e relaxante para o bebê. Então, a pergunta de muitos pais para mim é: ok, o meu bebê ele vai passar mais tempo ouvindo o ruído branco do que no silêncio? O silêncio ele não é relaxante para o bebê, dormir mais calmo? Não, isso não é familiar para o bebê, o silêncio. O barulho é familiar para ele, né? Além disso, né, você colocar uma música suave ou cantar para o bebê pode ajudar a se sentir mais confortável, mas esse é um processo de aprendizagem depois que ele nasce. Então, significa que para voltar para casa rápido, você precisa colocar um som que remete à casa dele que ele tinha, né? E aos poucos você ir inserindo um cenário que também relaxe esse bebê. O movimento também é uma parte importante da vida do bebê do útero. Então, o balanço do útero materno pode ser relaxante e acalmar o bebê. E por isso que é comum, né, você ver bebês que dormem em carrinhos, com balanços. O movimento constante pode ajudar a imitar a sensação do útero e ajudar o bebê a relaxar e a dormir. Por isso que batidinhas ali, o movimento no bebê para ajudar ele a dormir, tudo isso é válido. A temperatura e o outro fator importante de considerar no útero, né? O bebê está sempre em uma temperatura constante e segura. Lá no útero ele não passava frio, ele não passava calor, era sempre uma temperatura regulada. É importante garantir que o bebê esteja confortável e aquecido fora do útero, mas não hiperaquecido. Roupas confortáveis, um ambiente aquecido e um cobertor aconchegante pode ajudar o bebê a se sentir mais seguro e confortável. Oferecer um ambiente familiar e acolhedor para o bebê, para ajudá-lo a se adaptar ao mundo exterior e se sentir mais seguro e confortável, entendendo como é que o bebê se sentiu no útero e imitar essas sensações fora do útero pode ajudar esse bebê a realmente ficar mais tranquilo. Essa é a chamada memória uterina, o que esse bebê lembra, né? Então, meu esforço é fazer de tudo para que esse bebê ele lembre, né? Ele lembre da sua casa anterior e goste de estar aqui fora. A chamada memória uterina. Refere-se ao conceito de que os bebês são capazes de se lembrar de estímulos sensoriais e experiências que ocorreram no ambiente uterino. Isso inclui sons, como a voz da mãe, o batimento cardíaco e o ruído do líquido amniótico, bem como o sabor do líquido amniótico e até mesmo as sensações táteis, como o toque do cordão umbilical ou outros membros. Por isso que o bebê muitas vezes gosta de encostar o rosto, né? Que é aquela famosa naninha, que o bebê gosta desse contato, ele procura aquele bebê que estava ali com a cara toda amassada durante todo esse período. Então, quando ele vai dormir, ele precisa estar com algum ali perto e os pais entram em desespero. Isso é entender as memórias que esse bebê tem. Essa ideia tem sido um objeto de estudo e debates na comunidade científica, de entender como o bebê ele recorda e o que é familiar para ele. E alguns estudos sugerem que os bebês podem se lembrar de estímulos sensoriais do ambiente uterino por algumas semanas após o nascimento, mas na minha vivência profissional, eu percebo que o bebê ele lembra de coisas por anos. Tem bebês que necessita dormir com o rosto uma naninha, aí você vai ver a ultrassom e aquele bebê estava daquele jeito
no útero da mãe dele, estava com a cara amassada justamente naquele lugar, e é do jeito que esse bebê dorme. E agora a nossa etapa 2 da nossa aula, o sexto ensinamento essencial, ajudando o bebê a se sentir em casa. Como acessórios simples podem simular o ambiente uterino? Os primeiros meses da vida de um bebê podem ser desafiadores para os pais, principalmente quando se trata do sono do bebê. Como sabemos, os bebês passam 9 meses no útero, onde se sentem seguros e protegidos. Quando nascem, são expostos a um mundo completamente diferente, o que pode ser bastante desconfortável para eles. E é aí que entram os acessórios que simulam o cenário uterino, como o ninho, o swaddle, o ruído branco, a chupeta, o rocket. Esses acessórios podem ajudar a criar um ambiente mais aconchegante e confortável para o bebê, simulando algumas das sensações que ele experimentou no útero. O ninho é um acessório que ajuda a limitar o espaço ao redor do bebê, dando a ele a sensação de estar mais protegido e aconchegado, como se estivesse em um ambiente mais familiar. O swaddle é um tipo de embrulho que envolve o bebê e ajuda a limitar os movimentos, o que pode ajudá-lo a se sentir mais seguro e confortável. O ruído branco é um som constante que imita os sons que o bebê ouvia no útero, como o som dos batimentos cardíacos da mãe. Esse som pode ajudar a acalmar o bebê, criando um ambiente mais relaxante e calmo e consistente para o sono do bebê. A chupeta é um acessório que pode ajudar a acalmar o bebê e aliviar a necessidade de sucção não nutritiva, que é uma das principais formas que os bebês encontram para se acalmar e se sentir seguros. A chupeta pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade do bebê. O Rocket é um acessório que ajuda a simular o movimento que o bebê sentia no útero, o que pode ajudá-lo a se sentir mais confortável e seguro. Além desses acessórios, é importante garantir que o bebê esteja com a barriguinha cheia, pois no útero ele não passava fome, e que esteja confortável, pois no útero ele não sentia frio e dores. Cuidar dessas necessidades básicas do bebê pode ajudar com certeza a garantir que ele se sinta mais seguro e confortável em seu ambiente fora do útero. Além dos acessórios que simulam um cenário uterino, como ninho, swaddle, ruído branco, chupeta e rocket, a touca também pode ser um item importante para ajudar o bebê a relaxar e dormir melhor. A touca, ela pode ser especialmente útil para bebês que têm dificuldade em pegar no sono. Isso porque quando os olhos do bebê são cobertos pela touca, ocorre um bloqueio visual que pode ajudá-lo a relaxar o músculo da pálpebra superior mais rapidamente, facilitando o processo de adormecimento. Além disso, a touca pode ajudar a manter a cabeça do bebê aquecida, o que pode ser especialmente útil em ambientes mais frios. Outra estratégia importante para ajudar o bebê a dormir é melhor é melhor que você utilize cortinas blackout, que bloqueiem a entrada da luz do quarto. Isso porque a luz pode interferir na produção de melatonina, um hormônio que ajuda a regular o ciclo de sono e vigília. Quando o bebê é exposto à luz excessiva, pode ter dificuldades em adormecer e em manter um sono reparador. Por isso, as cortinas blackout podem ser um investimento valioso para criar um ambiente propício ao sono do bebê. Além disso, as cortinas blackout também podem ajudar a reduzir ruídos externos, criando um ambiente ainda mais tranquilo para o bebê dormir melhor. É importante lembrar que cada bebê é único e pode responder de maneira diferente a esses acessórios. Alguns bebês podem não se sentir confortáveis com o swaddle, ou os pais podem não conseguir vestir o swaddle e precisam de um pouco mais de tempo para aprender os benefícios que esse swaddle traz para o bebê. Por exemplo, enquanto outros podem se sentir mais calmos com o som do ruído branco e outros não, é importante observar as preferências do seu bebê e ajustar os acessórios de acordo para que realmente ele esteja mais confortável e seguro. Quando o bebê é segurado no colo, ocorre uma série de mudanças químicas no seu organismo, principalmente relacionadas ao sistema nervoso e aos hormônios de bem-estar. Essa é uma questão que os pais me questionam muito sobre segurar o meu bebê ou não segurar o meu bebê para que ele possa se sentir confortável na hora de dormir. Eu gostaria de explicar para você o que realmente acontece com o organismo do bebê para que você entenda
Quando e não utilizar essa técnica? Os simples atos de segurar um bebê no colo pode estimular a liberação de ocitocina, um hormônio associado ao relaxamento e ao vínculo social. A ocitocina ela é liberada tanto na mãe, no pai, a pessoa que está segurando o bebê, quanto no bebê durante o ato de segurar. Na mãe, quando ela está amamentando, é liberada a ocitocina. Mas esse hormônio também é liberado quando o pai segura esse bebê, quando a avó segura esse bebê, quando uma pessoa que tem carinho e amor por esse bebê segura esse bebê, né? Nesse ato de pele a pele, contato físico, pode ajudar a promover uma sensação de tranquilidade e segurança. Além disso, o contato físico com o colo da mãe ou de uma outra pessoa pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio de estresse, no organismo do bebê. Isso pode ser especialmente útil em momentos em que o bebê está chorando ou inquieto, ajudando a acalmá-lo e reduzir a resposta de luta ou de fuga do corpo. Então, para responder essa pergunta para vocês, eu preciso te falar o que está acontecendo no organismo desse bebê. Então, é errado pegar o meu bebê no colo? Não, não é errado. Eu só tenho que saber quando utilizar isso, para também não inserir um hábito para pegar o bebê desnecessariamente no colo, para não inserir um hábito nesse bebê, né? Outra mudança química que pode ocorrer é a liberação de serotonina, um neurotransmissor associado ao humor e ao bem-estar. A serotonina pode ajudar a regular o sono, o apetite e o humor do bebê, proporcionando uma sensação geral de bem-estar. Quando usado desacerbado, né, você percebe um bebê dependente do seu cuidador, da sua mãe, do seu pai, tendo uma preferência por esse cuidador, seja mãe, pai ou uma babá. Então, isso é quando, né, quando essa serotonina ela foi liberada demasiado em momentos específicos e não estratégicos. Então, você gerou um comportamento nessa criança, uma mensagem para esse organismo dessa criança que se ele não estiver ali, ele está em perigo. Então, ele vai estar em fuga, ele vai chorar, tá? É importante lembrar também que cada bebê é único, né? E pode ser necessidades e preferências individuais quando o contato físico. Então, tem bebês mais sensíveis, que necessitam mais do toque. Tem crianças que são de outro temperamento, que não gostam de serem tão tocados, eles preferem um pouco mais de espaço. Então, é importante a gente entender a singularidade holística do nosso bebê, né? Entender que ele é um ser humaninho, né? Um filhote de ser humano, e tem as suas preferências também e que o contato deve ser feito sempre de forma segura e supervisionada, né? Um bebê condicionado ao colo, né, para dormir. Quais são os sintomas e soluções? O que a gente deve fazer? Aqui nesse slide eu retrato uma criança que realmente ela passou por muito, né? Uma criança aí um pouco mais velha, de mais meses, que ela está lutando, ela está numa fuga do sono, né? E por que isso acontece com os bebês? Quando um bebê ele é condicionado a dormir exclusivamente no colo dos pais ou dos cuidadores, pode apresentar uma série de sintomas que indicam um problema. Alguns dos sintomas mais comuns incluem a recusa em dormir em berços, carrinhos ou outros locais que não sejam colo. O choro intenso e persistente quando é colocado em outro lugar. Um sono irregular e curto. Irritabilidade, cansaço extremo. Além disso, não significa que o sono ele é consistente no colo. Ali no início do hábito inserido, essa criança dormia por horas, mas ali vai passando os meses, essa criança começa também no colo, que é onde ele dormia, não dormir mais, né? Além disso, pode haver uma interferência negativa na amamentação, no desenvolvimento geral do bebê, afetando sua saúde física e emocional. O problema descrito pode estar relacionado à formação de um hábito condicionado do bebê, em que ele aprende que é colo que ele deve dormir, que é aí que é um lugar seguro para ele dormir. Esse hábito ele pode ter sido reforçado pela experiência repetitiva, né, de adormecer no colo e pelo conforto e segurança associado a essa situação. Com o resultado, o bebê pode ter dificuldade em adormecer em outros ambientes, né, como eu já citei, berço, carrinho,
e pode também manifestar uma forte resistência a esses lugares, como o berço, quando colocado no carrinho com cinto de segurança. E uma possível solução, em primeiro lugar, é que você, como pai, mãe, cuidador, entenda os seus limites, né, as suas inseguranças, o porquê você acostumou esse bebê a dormir no colo, porque muitas vezes essa pessoa ela só encontrou essa maneira de colocar esse bebê para dormir. Foi a única maneira que ele conseguiu, né? Então, entender o porquê. Entender o porquê é a primeira questão. E segundo, né, como eu vou colocar o meu bebê para dormir nesse lugar que é mais seguro, seja no berço, por exemplo, né? Muitos pensam que uma possível solução para esse problema seria a implementação de uma técnica de extinção de hábitos condicionados, como a técnica de choro controlado, né? Essa técnica ela envolve a colocação do bebê no berço, no carrinho, e a utilização de um cronômetro para estabelecer intervalos regulares de choro, permitindo antes de ir confortar o bebê. Ao longo do tempo, os intervalos de choro são gradualmente aumentados até que o bebê consiga adormecer sozinho. Essa técnica eu não apoio, justamente porque você deixa a criança chorar e aos poucos, gradualmente, você vai aumentando o seu tempo, né, de distanciamento do bebê, e isso você interfere justamente com aquela questão que eu estava falando para você sobre a liberação de cortisol, né, sobre aquele pilar que eu falei sobre toda essa questão do que acontece emocionalmente quando essa criança é deixada chorar, o que acontece com ela, né? Então, por isso que eu não apoio a técnica de um choro controlado. Não vou dizer que não funciona, funciona, mas emocionalmente, psicologicamente, você vai afetar outras áreas que, na minha opinião, como especialista, é pior, entendeu? É importante lembrar, né, que essa condição ela pode ser tratada e corrigida com paciência, com persistência, por parte dos pais e cuidadores que devem trabalhar juntos para estabelecer novos hábitos de sono saudáveis. E como você pode descobrir sem ter que utilizar uma técnica de choro controlado, deixar seu bebê chorando para inserir uma correção de sono? Vai no meu curso, a engrenagem da rotina e o sono do bebê, e lá eu vou ter 11 horas de curso ensinando como você corrigir pilar a pilar da rotina, que são 5 pilares da rotina e o sono do bebê, para que você entenda e tenha todas as ferramentas para que você possa realmente colocar esse bebê para dormir da melhor maneira possível, sem ter que deixar ele chorar e entender toda a sua singularidade. Então, lá no curso, a engrenagem da rotina e o sono do bebê, você vai receber todas as ferramentas necessárias para que você possa corrigir, né, a rotina do seu bebê, reeducar o seu bebê, independente que ele tenha meses ou anos de idade, até 3 anos de idade, a entender como reestruturar a rotina, né. Então, com o tempo e o uso correto da técnica que eu ensino lá para vocês, a entender isso, você acaba criando uma extinção de hábitos condicionados e o seu bebê poderá dormir de forma saudável em outros ambientes, proporcionando então maior tranquilidade e bem-estar para todo mundo, toda a sua família. A importância da rotina do sono para bebês e como uma babá eletrônica pode te ajudar. A babá eletrônica pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os pais a monitorar o sono do bebê. Além de proporcionar tranquilidade e segurança para os pais, a babá eletrônica permite que eles acompanhem o bebê enquanto dormem, sem precisar estar no mesmo ambiente que ele. Isso pode ser especialmente útil em situações em que os pais precisam se afastar do quarto do bebê, mas ainda assim desejam acompanhar o sono do filho. Eu, como especialista, eu indico a babá eletrônica desde o primeiro dia de vida do bebê em casa, até quando realmente ele tiver idade suficiente para falar, depois de 3 anos de idade. Além disso, a babá eletrônica ela pode te ajudar a identificar possíveis problemas de sono, como despertares noturnos frequentes, respiração irregular, choro excessivo. Dessa forma, vocês pais, cuidadores, babás, podem agir prontamente para resolver esses problemas e garantir um sono saudável e tranquilo para o bebê. Vale lembrar que a babá eletrônica deve ser usada com moderação e sempre em conjunto com outras medidas de segurança, como monitoramento visual do bebê e em colocação
dele para dormir de barriga para cima. Além disso, é importante escolher uma babá eletrônica de qualidade e com bons recursos de monitoramento para garantir a segurança e o bem-estar do seu bebê. E se você já quer uma indicação de uma babá eletrônica que eu indico, você pode visitar o site da Nanit, que é uma câmera de alta tecnologia que eu indico muito. Benefícios do Swaddle: como enrolar o bebê pode ajudar a reduzir o estresse e a promover o bem-estar. Quando o bebê é enrolado no Swaddle, eu gostaria de explicar para vocês que vocês estão devolvendo esse bebê para o útero materno. Então não pensem que enrolar um bebê no Swaddle, você está colocando ele numa camisa de força. Psicologicamente, você está se auto-sabotando, porque você está se colocando nessa situação e você não está tendo empatia com o seu bebê, porque o seu bebê estava há dias atrás, ou semanas, meses atrás, dentro de um útero. Então esse bebê realmente ele necessita dessa condição, né? E quando o bebê ele é enrolado no Swaddle, ocorrem algumas mudanças químicas em seu organismo que podem ser benéficas para ele. O Swaddle é uma técnica de embalar o bebê com uma manta, de modo que ele fique confortável e seguro, como se ainda estivesse no útero. Então esse bebê, ele está preso. Quando o bebê ele está enrolado no Swaddle, que ele consegue tirar as mãos para fora, ele não está enrolado corretamente, entendeu? Então muitas vezes os pais não conseguem ter essa segurança de enrolar o bebê e não conseguem vivenciar os benefícios que esse Swaddle pode ter, pode oferecer para o sono do bebê. É importante que você faça o investimento e compre um Swaddle adequado, com tecido adequado. Tem vários, tem a marca Swaddle Me, por exemplo, né? Tem muitas marcas, você precisa fazer uma pesquisa na internet. Tem tecidos confortáveis que tem um pouco mais de elastano. E falando um pouco mais tecnicamente o que acontece no organismo do bebê, uma das mudanças químicas que ocorrem quando o bebê é enrolado no Swaddle é a redução de cortisol, o hormônio do estresse. Quando o bebê ele se sente seguro e confortável, ele tende a se acalmar e a reduzir a resposta de luta ou fuga do corpo. Muitos pais desistem de colocar o bebê no Swaddle porque esse bebê ele se sai. Isso é uma luta e fuga do corpo, né? Quando o bebê ele está chorando porque ele está com sono, ele entra em um estado, né? É liberado o hormônio do cortisol do estresse, que o corpo está dizendo para ele: eu preciso fugir dessa situação, entendeu? Eu estou em estado de fuga. Então ele quer escapar dessa situação. Quando você enrola firme, você é como se abraçasse firme esse bebê. Então, daqui a pouco ele vai acalmar. Então, tenha um pouquinho de paciência, tenha segurança e paciência que vai dar tudo certo. O que pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol no organismo. Isso demora uns minutinhos, entendeu? Além disso, o Swaddle pode estimular a produção de endorfinas, substâncias químicas que promovem a sensação de relaxamento e prazer. Então, toda vez que o bebê tem aqueles espasmos e ele está enrolado no Swaddle e ele é logo que tem essa liberação, ele tem essa sensação de abraço, é liberado endorfina. Então, relaxa, ele volta a dormir mais facilmente. E isso pode ser especialmente importante em recém-nascidos que ainda não têm a capacidade de regular sua própria temperatura corporal. As endorfinas são produzidas pelo sistema nervoso central e podem ajudar a reduzir a dor e o estresse, além de promover a sensação de bem-estar. Então, quando o bebê está passando por picos de crescimento e ele ainda utiliza o Swaddle, ele ainda pode se beneficiar por essa liberação de endorfinas. Outra questão também que libera a endorfina no organismo é a sucção recorrente da chupeta, que também libera endorfinas, né? Endorfinas e dopamina, e isso causa um bem-estar. O Swaddle também pode ajudar a regular a temperatura do bebê, mantendo-o aquecido e confortável. Isso pode ser especialmente importante em recém-nascidos, que ainda não têm a capacidade de regular a sua própria temperatura corporal. Em resumo, enrolar o bebê no Swaddle pode ter efeitos benéficos em seu organismo, ajudando a reduzir o estresse, estimular a produção de endorfinas, regular a temperatura e proporcionar uma sensação geral de conforto e segurança.
No entanto, é importante lembrar que o suedo deve ser feito de forma segura, correta, evitando qualquer risco de sufocamento ou desconforto para o bebê. E se você quer aprender comigo como enrolar corretamente o bebê com suedo, vai no curso A Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê e lá tem uma aula completa onde eu ensino você a usar todos os acessórios para que o bebê possa utilizar e desfrutar de uma boa noite de sono desde o seu primeiro dia de vida, incluindo o uso do suedo. O sétimo ensinamento essencial, que é os efeitos negativos da ferberização, o que os pais precisam saber antes de testar essa técnica. Deixar um bebê chorar até adormecer é uma técnica conhecida como ferberização ou método do choro controlado. Embora possa, né, de fato, ser eficaz, indicado por muitos pediatras, eu já cansei de ouvir pediatras indicando a técnica de ferberização. Eu, como especialista, não indico. E eu vou dizer muitos porquês e explicando tecnicamente o que ocorre com o organismo do bebê. Né? Essa técnica, ela pode ser eficaz em alguns casos para ensinar o bebê a adormecer sozinho, pode causar algumas reações químicas negativas no organismo do bebê e eu quero discutir sobre cada uma delas. Quando um bebê chora, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. O choro é a forma como o bebê se comunica e expressa suas necessidades. E quando suas necessidades elas não são atendidas, o cortisol ele é liberado no organismo em resposta ao estresse. Quando o bebê ele é deixado chorar até adormecer, o cortisol pode aumentar ainda mais, causando um estresse prolongado. Além disso, a liberação de cortisol pode afetar negativamente o sono do bebê, tornando-o mais agitado e com menor qualidade. É por isso que eu não apoio essa técnica. O estresse prolongado também pode afetar negativamente o sistema imunológico do bebê e aumentar o risco de problemas de saúde, como infecções e doenças crônicas. É importante lembrar que a ferberização não é uma técnica adequada para todos os bebês e é sempre recomendado buscar uma orientação médica e pediátrica antes de tentar essa técnica. Há outras formas de ajudar o bebê a adormecer sozinho, como estabelecer uma rotina de sono adequadas, criar ambientes calmos e tranquilos e oferecer suporte emocional e físico ao bebê e à sua família. Então é por isso que eu te convido a você se inscrever no curso A Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê, para que você tenha todas as ferramentas comigo, que sou uma especialista que atua na prática há mais de 10 anos ensinando pais a entender a singularidade do seu bebê e estabelecer uma rotina confiável, uma rotina que realmente funcione na prática, uma rotina que você possa se beneficiar de todos os benefícios que uma rotina traz para o desenvolvimento dessa criança e para a saúde e bem-estar de toda a família. Oitava lição essencial: os benefícios fisiológicos e emocionais da sucção não nutritiva. A importância da chupeta e da avaliação orofacial no desenvolvimento do bebê. Oferecer uma chupeta desde o nascimento do bebê pode trazer diversos benefícios fisiológicos e emocionais. A sucção não nutritiva é uma necessidade fisiológica dos bebês e a chupeta pode ajudar a atender essa necessidade. Lembrando que você, mãe, que não quer oferecer a chupeta para o seu bebê, você pode utilizar a amamentação para suprir essa necessidade. Porém, se coloque disponível dentro dos 2 anos que a sucção não nutritiva é importante para o desenvolvimento fisiológico dessa criança e principalmente o desenvolvimento emocional dessa criança. Né? Então, você precisa estar disponível para atender não só a necessidade de sucção nutritiva, que é alimentar, mas também a não nutritiva, que realmente essa criança vai depender muito mais de você. Não tem nenhum problema se você realmente quiser oferecer o seu peito para essas duas situações necessárias e importantíssimas para o desenvolvimento do bebê. Não estou aqui para julgá-lo, e sim para orientar que você tem opções. A sucção é ativada pelo organismo do bebê devido a 3 principais motivos químicos: a liberação de endorfina, que proporciona a sensação de bem-estar e tranquilidade, a liberação de ocitocina, que estimula o vínculo afetivo entre mãe e bebê, entre cuidador e bebê,
e ajuda na regulação emocional do bebê e a estimulação da produção de saliva, que pode ajudar a prevenir a cárie dentária. Então, sim, a chupeta, ela também oferece a mesma condição quando essa criança está no peito da mãe. Além disso, a chupeta pode ser uma aliada na hora do sono, auxiliando na regulação do ritmo cardiano e respiratório do bebê, além de ajudar a evitar refluxo gastroesofágico e a síndrome da morte súbita do lactente. Algo que realmente para mim é muito importante reforçar, porque o bebê, quando ele dorme com a chupeta, ele é obrigado a respirar pelo nariz. E assim é melhor a condição de qualidade de sono, porque quando o bebê dorme com respirando certinho pelo nariz, esse bebê ele tem o que a gente chama oxigenação cerebral adequada. Quando o bebê ele tem uma respiração mista, ou seja, pelo nariz e pela boca, ele perde um pouco de oxigenação cerebral. E isso futuramente pode ser que esse bebê tenha algumas pequenas complicações, como por exemplo um déficit de atenção. No entanto, é importante lembrar que a oferta da chupeta deve ser consciente e feita de forma adequada para evitar problemas ortodônticos e dentários no futuro. Por isso é indicado o uso de chupetas ortodônticas que possuem um formato que se adapte à boca do seu bebê e não prejudique o desenvolvimento da arcada dentária. Já o estudo do mamilo, muitas mães me perguntam: "Ah, eu dou a chupeta, nananã, mas e para fazer o desmame?". Então eu já estou dizendo aqui para você, mamilo é um estudo, uma técnica que é utilizada para o desmame e correção dessa boquinha do bebê quando é utilizado a chupeta demasiado, quando é usado demais. E aí houve algumas complicações na boca, porque a chupeta, ela é para ser utilizada com consciência. A chupeta é para ser utilizada quando o bebê realmente precisa, né, de uma liberação de endorfina no organismo dele para relaxar, seja para dormir, seja saber criança que está em pico de estresse, precisa dar uma relaxada, então é nesses momentos que você oferece a chupeta. O mamilo, né, ou esse aparelho ortodôntico utilizado a partir de 2 anos de idade, ele pode trazer benefícios ainda maiores para o desenvolvimento da criança. Ele consiste em um aparelho que é colocado nos dentinhos e possui uma saliência que estimula a sucção, ajudando no posicionamento lingual e respiratório da criança. Além disso, o uso do estudo do mamilo pode auxiliar no processo de desmame da chupeta, já que proporciona uma hiperestimulação do hábito de sucção e pode reduzir a ansiedade da criança ao se desvincular da chupeta. É importante lembrar que a substituição da chupeta por outros objetos, como brinquedos ou alimentos, pode aumentar a ansiedade da criança e dificultar o processo de desmame. Compreendendo os efeitos fisiológicos da chupeta. Em primeiro lugar, a sucção ativa os músculos da boca e da face do bebê, permitindo que ele desenvolva força, coordenação nessas áreas. Além disso, a sucção libera endorfina no cérebro do bebê, o que pode proporcionar uma sensação de conforto e bem-estar. A sucção também pode ter efeitos sobre o sistema nervoso autônomo do bebê. A sucção estimula os nervos do palato e da garganta, o que pode desencadear uma resposta de relaxamento do corpo do bebê, incluindo uma diminuição da frequência cardíaca e respiratória. Isso pode ser especialmente útil para o bebê que tem dificuldade para relaxar em adormecer. Outro efeito da sucção não nutritiva é o estímulo de produção de saliva. Isso pode ser benéfico, né, para o bebê, já que a saliva contém enzimas e anticorpos que ajudam a proteger contra infecções e inflamações na boca e na garganta. É importante lembrar, no entanto, que a sucção não nutritiva não deve ser usada como uma solução para todos os problemas do bebê. Em alguns casos, pode ser necessário procurar uma ajuda de um profissional de saúde para lidar com questões como dificuldade de amamentação ou refluxo gastroesofágico. Além disso, é importante garantir que a chupeta seja usada de forma segura e higiênica, seguindo as recomendações do fabricante, lavando essa chupeta regularmente. E quando esse bebê ele tem menos do que 3 meses, você tem um hábito de esterilizar essa chupeta a cada uso. A importância da avaliação precoce do freio lingual e do lábio superior para a saúde oral e o sono do bebê.
A avaliação do freio lingual e do lábio superior do recém-nascido é de extrema importância para garantir uma boa amamentação e o desenvolvimento orofacial. O freio lingual é uma membrana conectada à língua, ao assoalho da boca, e quando muito curto ou espesso, pode limitar o movimento da língua, dificultando a amamentação e a deglutição adequada do bebê. Essa é uma das informações que eu mais levo para os pais em todos os meus atendimentos. Por quê? Porque isso tem muita importância. Além disso, o lábio superior, ele também pode apresentar alterações, que é pouco visto pelos especialistas. Pediatras, por exemplo, não conseguem ter uma vivência na prática de analisar tão bem como o odontopediatra, né? A questão do lábio superior. Essas alterações que afetam a amamentação e o posicionamento correto da língua do bebê durante a sucção. Problemas como lábio superior curto ou encurtado podem dificultar a formação do selo da boca durante a amamentação, levando à ingestão de ar pelo bebê, consequentemente à cólica e outros desconfortos. Ao avaliar, né, e tratar essas alterações da boca do bebê, é possível garantir uma amamentação mais eficiente, confortável para o bebê e para a mãe, além de prevenir problemas futuros no desenvolvimento orofacial e na fala. Por isso é importante que a avaliação seja feita por um profissional especializado em odontopediatria ou fonoaudiologia, que pode, né, identificar e tratar qualquer alteração precocemente. É importante também dizer sobre o desenvolvimento da cabeça do bebê. Imagina que no primeiro ano de vida corresponde a cerca de 50% do seu comprimento total, o que representa aproximadamente um terço da altura do corpo. Além disso, durante esse período ocorre um grande crescimento craniano, sendo que a cabeça do bebê aumenta cerca de 2 a 3 centímetros por mês nos primeiros 6 meses de vida. Esse crescimento é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e das estruturas cranianas, incluindo a boca e os dentes. Por isso é importante cuidar da saúde oral do bebê desde cedo, para garantir um desenvolvimento adequado e prevenir problemas futuros. Isso mesmo, gente. O desenvolvimento da boca do bebê é extremamente importante para garantir uma série de funções essenciais para a saúde e bem-estar durante o primeiro ano de vida. A boca do bebê passa por um grande processo de crescimento e desenvolvimento, que envolve a formação da maturação dos músculos, ossos, dentes e demais estruturas orofaciais, né? Nesse período, é fundamental que o bebê ele tenha uma amamentação adequada, que estimule o desenvolvimento dos músculos e ossos da mandíbula, língua, palato, além de promover uma respiração adequada. A amamentação também é importante para a formação da arcada dentária e o posicionamento correto dos dentes, né? Essa posição correta dos dentinhos. Além disso, é importante que os pais estejam atentos a possíveis problemas de respiração, como ronco, apneia, que podem ser indicativos de alterações no desenvolvimento orofacial do bebê. Esses problemas podem prejudicar o sono, o desenvolvimento cerebral e a saúde geral do bebê. Por isso, é essencial que os pais estejam atentos ao desenvolvimento da boca do bebê, garantindo uma amamentação adequada, observando a respiração e buscando ajuda especializada caso perceba alguma alteração ou problema. Para bebês que não amamentaram, pode realizar fortalecimento orofacial e outros estímulos para auxiliar o desenvolvimento da boca? De que maneira? Sim, podem. Bebês que não amamentaram podem realizar exercícios de fortalecimento orofacial e outros estímulos para auxiliar no desenvolvimento da boca e de outras maneiras também. Existem diversas técnicas e terapias que podem ser utilizadas por um fonoaudiólogo, um profissional de saúde especializado em desenvolvimento infantil para ajudar no fortalecimento da musculatura orofacial e na melhoria da coordenação dos movimentos da boca, da língua, da mandíbula. Então, alguns exemplos, né? Alguns exercícios incluem massagem na gengiva com dedos limpos, sucção em chupetas ortodônticas específicas, exercícios de movimentação da língua e da mandíbula e estimulação sensorial na região oral. É importante lembrar que esses exercícios devem ser realizados sob supervisão de um profissional qualificado e não devem ser utilizados como substitutos da amamentação quando possível.
E a importância da avaliação precoce da saúde oral do bebê para um sono tranquilo e saudável. A avaliação precoce por um profissional que trata questões da boca, respiração, pode trazer benefícios significativos para o sono do seu bebê. Problemas como freio lingual curto ou lábio superior encurtado podem afetar a respiração, a posição da língua durante o sono, causando ronco, apneia e outros problemas respiratórios. Além disso, problemas na amamentação podem levar à ingestão de ar, cólica e desconforto, afetando a qualidade do sono do seu bebê. Ao identificar e tratar esses problemas precocemente, é possível melhorar a qualidade do sono do bebê e prevenir problemas futuros, como a apneia do sono e outros distúrbios respiratórios. O sono é essencial para o desenvolvimento cerebral e físico do bebê, e um sono de qualidade pode sim contribuir para um melhor crescimento e desenvolvimento global. Por isso, é importante estar atento à saúde oral e respiratória do seu bebê desde cedo, buscando ajuda especializada quando necessário. Eu costumo dizer que o odontopediatra, né, o otorrino e o fonoaudiólogo, ele deve estar na vida do bebê desde a primeira semana de vida da alta médica. Não somente o pediatra, mas esses outros profissionais também. Pense nisso. O nono ensinamento essencial. Nós vamos falar sobre os benefícios do cenário do sono adequado para o desenvolvimento fisiológico e cognitivo do bebê. Criar um cenário do sono respeitando todas as necessidades fisiológicas de um bebê desde o recém-nascido pode trazer inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento físico e cognitivo. A seguir, apresento alguns desses benefícios de forma bem técnica, ok? Primeiro, a regulação do ritmo circadiano. O ritmo circadiano é responsável por regular o ciclo de sono e vigília. Ao criar um cenário de sono respeitando as necessidades fisiológicas do bebê, é possível ajudar na regulação desse ritmo, o que pode contribuir para a melhora da qualidade e duração do sono. A redução do risco de apneia do sono. A apneia do sono é uma condição em que a respiração é interrompida durante o sono. Criar um cenário de sono adequado pode reduzir o risco de apneia do sono, garantindo que o bebê durma em uma posição segura e que sua respiração não seja comprometida. Fortalecimento do sistema imunológico. O sono é importante para o fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que durante o sono o organismo produz proteínas que ajudam a combater infecções e doenças. Quando o bebê dorme em um ambiente adequado, ele pode ter um sono mais profundo e reparador, o que contribui para a produção dessas proteínas. Melhora na qualidade do sono. Quando o ambiente do sono é adequado, o bebê pode ter um sono mais tranquilo e reparador, o que contribui para o seu desenvolvimento cognitivo e físico. Além disso, o bebê também pode ter um sono mais longo, mais profundo, o que pode reduzir a irritabilidade e o choro excessivo. Estímulo ao desenvolvimento cognitivo. O sono, ele é adequado e importante para o desenvolvimento cognitivo do bebê. Durante o sono, o cérebro processa as informações do dia anterior, consolida a memória de longo prazo. Além disso, o sono adequado pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem e da habilidade de aprendizado do bebê. A redução do risco de acidentes. Quando o bebê dorme em um ambiente adequado, ele corre menos risco de sofrer acidentes durante o sono, como sufocamento ou queda, por exemplo. O uso adequado do berço e a escolha da posição correta do sono podem ajudar a prevenir esses acidentes. Em resumo, criar um cenário de sono adequado pode trazer inúmeros benefícios para o desenvolvimento do bebê, incluindo a regulação do ritmo cardiano e a redução do risco de apneia do sono, o fortalecimento do sistema imunológico, a melhora da qualidade do sono, o estímulo do desenvolvimento cognitivo e a redução do risco de acidentes. Então, se você quer ter acesso a como colocar tudo isso na prática, veja o curso A Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê e aprenda comigo a como colocar tudo isso na prática. Estamos no nosso 10º ensinamento essencial e aqui eu vou falar sobre o bebê condicionado ao colo para dormir, sintomas e soluções. Quando o bebê ele é condicionado a dormir exclusivamente no colo dos pais ou dos seus cuidadores, para apresentar uma série de sintomas que indicam um problema, alguns dos sintomas mais comuns incluem a recusa em dormir em berços, carrinhos ou outros locais que não sejam no colo, choro intenso e persistência quando é colocado em outro lugar,
sono irregular e curto, irritabilidade, cansaço extremo. Além disso, pode haver uma interferência negativa na amamentação e no desenvolvimento geral do bebê, afetando sua saúde física e emocional. Uma possível solução para esse problema seria uma implementação de uma técnica de extinção de hábitos condicionados, como a técnica de choro controlado. Mas eu, como especialista, não apoio essa técnica. A técnica do choro controlado aumenta o cortisol e eu não apoio. Então, se você quer aprender comigo como colocar o sono do seu bebê no ritmo, sem necessitar deixá-lo chorar, é importante lembrar que essa condição pode ser tratada assim e corrigida com paciência, persistência por parte dos pais e seus cuidadores e com todo o apoio que eu dou e ferramentas no curso, a engrenagem da rotina e o sono do bebê, que vai te capacitar em novos hábitos de sono saudáveis. No entanto, é fundamental que vocês, pais, cuidadores, sejam pacientes, persistentes na aplicação da técnica, pois os resultados podem levar tempo para aparecer. Implementando os 5 pilares da rotina, você pode entender os bastidores e como colocar nos trilhos a rotina e o sono do seu bebê, trazendo tranquilidade e bem-estar para toda a família. Espero que essa aula gratuita tenha sido útil para você e para a sua família, mas eu gostaria de te lembrar que tudo o que falamos aqui é apenas uma pequena fração do que é abordado no curso completo Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê, que conta com 11 horas de conteúdo e técnicas comprovadas para criar uma rotina saudável e equilibrada para o seu bebê. Eu, como especialista na área, com mais de uma década de experiência e aprovação de mais de 3.500 famílias, estou aqui para compartilhar com você o que aprendi de forma prática e eficiente no curso completo. Você terá acesso a um conteúdo mais detalhado sobre cada um dos pilares, além das dicas práticas e vivências reais de outras famílias que já aplicaram essas técnicas. A Unique Time tem outros serviços. Temos a visita presencial, Unique Visit, temos o Unique Parent Class, é uma plataforma de aulas gravadas e ao vivo que você pode ter acesso ao conteúdo, e a engrenagem da rotina e o sono do bebê, que é um curso online que você pode comprar e assistir esse curso dentro de um ano. Unique Sleep Well é um serviço de suporte e monitoramento remoto do sono do bebê que em breve será lançado aqui nos Estados Unidos, e também Unique Playjoy, que trata-se de um espaço para recreação e desenvolvimento infantil por tempo definido pelos pais, também aqui nos Estados Unidos. Espero em breve poder lançar esses produtos no Brasil também. E eu agradeço de todo o coração a todos que participaram e ficaram até o final da aula. Espero que essa aula gratuita tenha sido útil para você e para sua família, mas eu gostaria mesmo de te lembrar que tudo que falamos aqui é apenas uma pequena fração do que abordo lá no curso completo, Engrenagem da Rotina e o Sono do Bebê. Então corre, se inscreve, que dá tempo. Lá no curso completo, você terá acesso a um conteúdo mais detalhado sobre cada um dos pilares, além de dicas práticas e vivências reais de outras famílias que já aplicaram essas técnicas. Não é apenas para pais e mães que procuram orientação para estabelecer uma rotina saudável para seus bebês que o curso é indicado. Profissionais que atuam na área da educação infantil, como babás e educadores, também têm buscado o curso como uma forma de aprimorar suas habilidades e oferecer um ambiente seguro e saudável para os bebês. Com a aprovação de mais de 3.500 famílias, o curso se destaca pela sua qualidade e eficácia. Se você deseja uma formação sólida na área da educação infantil, ou um pai e uma mãe que deseja estabelecer uma rotina saudável para seu bebê, o curso na engrenagem da rotina e o sono do bebê. Até mais!